Olá pessoal, estamos iniciando mais uma disciplina dentro do técnico em cooperativismo. A nossa disciplina é Educação Cooperativista, ela tem 60 horas. Eu sou o professor Anderson e nós iremos falar sobre a unidade 1, que tem como tema o quinto período do cooperativismo, que fala sobre educação, formação e informação. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre as considerações iniciais sobre o cooperativismo e a participação dessas cooperativas dentro do mercado. Então, para que a gente consiga compreender de que forma funciona este quinto período cooperativista, nós precisamos entender o que é o cooperativismo. O cooperativismo é um sistema econômico pautado na união voluntária de pessoas que se unem para satisfazerem objetivos comuns, como por exemplo, objetivos econômicos e sociais. Então, vocês podem observar que o cooperativismo é um sistema econômico onde existe uma união de pessoas que se unem com os mesmos objetivos, E esses objetivos estão pautados exatamente, em objetivos econômicos e objetivos sociais. Eu posso dizer que o cooperativismo é um modelo de negócio organizado para fins econômicos e sociais, estruturado através de pessoas jurídicas específicas, o que a gente chama isso de cooperativas. Então, as cooperativas, elas têm exatamente fins econômicos e sociais, exatamente voltado para um modelo de negócio extremamente organizado, a fim de que a gente consiga identificar de fato de que forma essas cooperativas agem dentro do mercado. E aí, para que a gente consiga entender, a gente precisa verificar de que forma e como surgiu o cooperativismo. O cooperativismo ele surgiu de uma grande ideia, e dessa grande ideia veio exatamente o surgimento da primeira cooperativa do mundo. Essa primeira cooperativa, ela foi surgida em 1844 em Manchester, na Inglaterra, e ela foi a união de 28 tecelões, e criaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. Essa sociedade, ela tinha como principal área a cooperativa de consumo. E essa cooperativa instituiu a Declaração dos Princípios da Sociedade a fim de criar princípios e valores do cooperativismo. Então, o que é que eu quero que vocês compreendam? Que em 1844, na Inglaterra, em Manchester, 28 tecelões se uniram, e criaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. E lá eles criaram uma cooperativa de consumo, instituíram a Declaração dos Princípios da Sociedade e consolidaram os princípios e valores do cooperativismo. Para que isso de fato seja bem evidente nesse período, nós vamos falar em específico do quinto princípio, que seria educação, formação e informação. Este quinto princípio do cooperativismo, ele está pautado exatamente para os membros dessas cooperativas. Então, nós temos como conceito, nós temos como intuito, nós temos como conhecimento que o quinto princípio do cooperativismo, ele diz que as cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros em todos os níveis, bem como as comunidades onde estão inseridas, de forma que todos possam contribuir de forma eficaz para o seu desenvolvimento econômico, social e ambiental. O principal meio para que a educação cooperativista se fortaleça são as cooperativas.
E as cooperativas estão ali exatamente com o papel de promover para as pessoas que estão lá, né, que são os seus membros das cooperativas, todo um parâmetro para que elas consigam, de fato, contribuir para a sociedade. Então, o quinto princípio do cooperativismo, ele visa exatamente isso, promover uma educação, uma formação e uma informação para os seus membros, independente dos níveis, a fim de estar desenvolvendo, né, de forma bem dinâmica e contribuindo para a economia, a sociedade e o ambiental. Então, dentro do cooperativismo, existem algumas entidades que fazem com que essas cooperativas se norteiam, essas cooperativas se baseiam. Essas entidades, elas estão exatamente voltadas para a questão de que elas têm o intuito de estar colocando em prática aquilo que as cooperativas têm a oferecer. Então, as principais entidades do mundo cooperativista são a Aliança Cooperativista Internacional, né, as ACIs. Ela é um órgão mundial que tem como função básica preservar e defender os princípios cooperativistas, né? E tem ainda a Organização das Cooperativas Brasileiras, que são as OCBs. Ela é uma entidade que congrega todas as cooperativas brasileiras de todos os ramos. Então, essas duas entidades, elas são entidades distintas, que juntas elas estão para exatamente defender os interesses das cooperativas. A Aliança Cooperativa Internacional, a ACI, ela é um órgão internacional, ela é um órgão mundial, que está a defender os princípios cooperativistas de forma mundial. Já as organizações das cooperativas brasileiras, OCB, elas são uma entidade onde ela vai apenas congregar, vai apenas defender os interesses das cooperativas brasileiras, independente de quais ramos são. E cada uma dessas entidades, elas definem de maneira bem significativa o quinto princípio cooperativista. Eu trouxe para que vocês possam entender de que forma isso funciona. Então, a ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional, ela define o quinto princípio cooperativista como: as cooperativas proporcionam educação e formação para os seus membros, representantes eleitos, gestores e funcionários. Então, eles podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento de suas cooperativas. Já a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, ela diz que, neste quinto princípio, as cooperativas promovem a educação e a formação de seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que eles possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento de suas cooperativas. Se vocês observarem, o texto é praticamente o mesmo. É como se fosse uma tradução, uma releitura do que disse a Aliança Cooperativista Internacional. Então, tanto a Aliança Cooperativa Internacional quanto a Organização das Cooperativas Brasileiras, elas têm o mesmo texto, elas têm os mesmos intuitos, os mesmos princípios, quando fala sobre o quinto princípio da educação cooperativista. E aqui eu trouxe para vocês, de forma bem resumida, para que vocês possam ter conhecimento dos demais princípios cooperativistas. Nessa aula, a gente está especificando e falando bem a fundo sobre o quinto princípio do cooperativismo, mas ao todo eles são 7. Eu vou falar de forma bem rápida desses 7 princípios cooperativistas. Em outro momento, vocês possam dar uma pesquisada sobre esses princípios para que vocês possam entender e compreender com maior facilidade. Então, o primeiro é a adesão voluntária e livre, né? É onde diz que as cooperativas são organizações voluntárias
abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membro, sem discriminação de qualquer natureza social, racial, gênero, política e religiosa. O segundo princípio é a gestão democrática, onde diz que as cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de decisão. Os homens e as mulheres eleitos como representantes dos demais membros são responsáveis perante estes. Nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual direito a voto, né? Um membro, um voto. Terceiro princípio, participação econômica dos membros, onde diz que os membros contribuem na formação do capital social de suas cooperativas e com a sua movimentação econômica e financeira. Os excedentes, que são as sobras, são rateados de forma proporcional à movimentação de cada associado na sua cooperativa. Os valores podem ser destinados à formação de reservas, ao capital social ou outras formas de benefício aos associados, dentro da legislação específica e ramo de atuação da cooperativa. O quarto princípio é a autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua controladas pelos seus membros. Se firmarem acordo com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condição que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa. O quinto princípio, que é o que a gente focou nesta aula, é educação, formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação de seus membros em todos os níveis, bem como das comunidades onde estão inseridas, de forma que todos possam contribuir de forma eficaz para o seu desenvolvimento econômico, social e ambiental. O sexto princípio, a intercooperação, é a cooperação entre as cooperativas para o fortalecimento do movimento como um todo e dos princípios cooperativistas. Isso pode ocorrer em diversos níveis, através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais, entre cooperativas do mesmo sistema, com cooperativas de outros sistemas e com cooperativas de outros ramos do cooperativismo. O sétimo princípio é o interesse pela comunidade. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão inseridas, através de políticas aprovadas pelos membros. Prezam por investimentos em projetos que sejam economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente justos. Então aqui, pessoal, são os 7 princípios do cooperativismo. Esses 7 princípios são que regem, né, as cooperativas, e nelas estão inseridas todos os princípios dentro de sua totalidade. E aí nós temos ainda, né, como regra de ouro do cooperativismo, né, o que diz o quinto princípio. O quinto princípio, falando de maneira individual cada tema, a gente tem a educação, a gente tem a formação e a gente tem a informação. A educação compreende a educação formal sobre o cooperativismo, sua cultura, doutrina e princípios, né? E dentro dessa educação, né, nós temos o principal alvo, são os sócios, dirigentes, funcionários e comunidade. A outra parte do quinto princípio do cooperativismo, que é a formação, ela centra-se fundamentalmente no aspecto empresarial da cooperativa, nas condições econômicas, técnicas e profissionais. Os principais alvos são os sócios, dirigentes e funcionários. E a informação, né, que é a responsável por divulgar os dados do sistema cooperativo e de cooperativas em geral. Os principais alvos são os sócios, dirigentes, funcionários e comunidades. Então, se vocês puderem observar, a gente destrinchou, né, a gente dividiu o que fala o quinto cooperativismo de maneira bem mais ampla e completo, e conseguimos identificar que cada um do que compõe o quinto princípio ele está voltado exatamente para uma forma, né, no qual a cooperativa pode estar inserida.
E aí nós temos ainda, né, a participação, certo? É nesse momento que vai surgir leis que vai colocar em prática aquilo que o cooperativismo de fato tem a oferecer, de fato o cooperativismo fala. E aqui eu trouxe para vocês as principais leis que regem o cooperativismo. Então, dentro da Constituição Federal de 1988, o artigo 174, inciso 2º, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Então, dentro da Constituição Federal, tem leis que regem, que falam sobre o cooperativismo. Dentro do Código Civil também, a Lei número 10.406 de 2002, no capítulo 7 da Sociedade Cooperativa, tem um capítulo inteiro que fala sobre a sociedade cooperativa, e tem ainda a Lei Geral do Cooperativismo, que é a Lei 5.764 de 1961. São essas as 3 leis que regem, que falam sobre o cooperativismo. E aí, para que a gente possa entender de como é que isso funciona, eu trouxe para vocês o conceito de forma bem ampla, né, bem conceituada, o que é a cooperativa. A cooperativa é um empreendimento econômico de propriedade e sob controle dos seus usuários, que realiza a intermediação dos interesses econômicos desses com o mercado e que distribui benefícios e custos na razão da utilização que esses usuários proprietários fazem dos seus serviços a eles disponibilizados. Então, uma cooperativa, gente, ele vai ser um empreendimento econômico, né? Ele vai ser uma propriedade econômica que ela vai ser regida, né? Vai ser controlada pelos usuários, ou seja, pelas aquelas pessoas que compõem a cooperativa, e exatamente com o objetivo de estar disponibilizando, né, para a sociedade os serviços que são oferecidos por essas cooperativas. Então, nós temos ainda dentro do cooperativismo essa pluralidade do sistema cooperativista, ou seja, de forma bem dinâmica, essa pluralidade está voltada exatamente para o que as cooperativas podem estar oferecendo. Então, as cooperativas elas oferecem o empoderamento, né, o autoconhecimento, a valorização pessoal, a consciência coletiva e a tolerância. Essa pluralidade, ela nada mais é do que os valores que as cooperativas têm, né, e elas oferecem de acordo com aquilo que eles estão inseridos. Então, pessoal, essa foi nossa primeira aula, né, da unidade 1, que fala sobre o 5º princípio da educação cooperativista. E aí eu trouxe para vocês uma frase que diz que as pessoas que vencem este mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam, e quando não as encontram, as criam. Então vocês nunca deixem de estudar, nunca deixem de correr atrás, e com certeza os objetivos serão alcançados. E aqui são as referências utilizadas na nossa primeira unidade. Eu espero que vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida a gente está à disposição.